A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 3, nos diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. No último final de semana, tivemos aqui na nossa igreja o 8º Congresso dos Jovens. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, este evento que o Senhor, em primeiro lugar, tem nos oferecido através do seu Espírito Santo nas vidas que estão comprometidas com este importante ministério, na pessoa do nosso irmão diácono Fernando e da sua esposa, nossa irmã Ana, e pelos empenho dos outros irmãos que sempre apoiam e principalmente dos nossos jovens. Uma importante fase na vida que precisam estarem despertados e comprometidos e compromissados com a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui a respeito de um jovem. Este jovem era Timóteo. Timóteo, convertido por meio do apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária. Ele era parte judeu, parte grego, incircunciso, mas a Bíblia fala que ele era um bom cristão. Ele também foi um operador de milagres, como o apóstolo Paulo. Companheiro do apóstolo Paulo, desde o livro de Atos, capítulo 16, nós vemos essa união de propósito, de amizade entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Ele foi ordenado primeiro bispo da igreja de Éfeso. E alguns acreditam que ele foi o escriba de Paulo nas cartas aos Hebreus, possível carta escrita por Paulo, e aos Gálatas. Ele tinha dons do Espírito e era um grande estudioso da palavra de Deus. Um jovem que podemos nessa oportunidade utilizar como um exemplo para os nossos jovens nos dias de hoje, aonde muitos, infelizmente, estão com um pé na igreja e um pé no mundo. E isso não traz nenhum benefício. Há uma divisão e isso não é bom. E Paulo aqui está animando, está escrevendo palavras chamadas cartas pastorais a este jovem obreiro que se dedicava a fazer o trabalho do Senhor. Como é bom vermos jovens empenhados, participativos na obra do Senhor. Ele diz aqui, no verso 4, desejando muito ver-te,
lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. O grande amor que Paulo tinha por Timóteo. E ele vai dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, uma fé verdadeira, uma fé sincera que ele podia ver naquele jovem, a qual habitou em primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Esta mulher, Loide, avó, foi a primeira convertida. Depois a filha foi salva, e a seguir Timóteo. É aquela promessa que diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A influência que podemos ver dessas mulheres na formação do caráter, da espiritualidade do jovem Timóteo. Vivemos em dias difíceis da opressão e da pressão do mundo sobre os nossos jovens. E muitos pais cristãos têm negligenciado esta fé, uma fé que exige comportamento, exige participação na vida espiritual da igreja, para que o jovem também seja despertado pelo interesse de servir ao Senhor. Infelizmente, hoje vemos pessoas negligenciando a sua frequência nos cultos, especialmente na escola bíblica dominical, no dia do Senhor, um dia em que a grande maioria pode parar as suas atividades profissionais, tem um tempo para servir ao Senhor, mas buscam afazeres que não trazem nenhum benefício espiritual. E isso reflete na vida dos seus filhos, afastando os seus filhos desse convívio tão salutar da vida espiritual. E depois, quando podemos utilizar uma expressão, o leite está derramado, aí não adianta chorar. Então é tempo, você que é pai, você que é mãe, você que tem os seus filhos sobre ainda a sua guarda, procure trazê-los à casa do Senhor. Vejam este exemplo que podemos ver naqueles que foram os responsáveis pelo cuidado deste jovem, sua avó e sua mãe, que foram pessoas importantes nessa parte de treinamento cristão. O pai de Timóteo era grego e não vemos nenhuma menção sobre a sua fé. É possível que ele não fosse nem cristão e não tenha contribuído nada para o crescimento espiritual do seu filho. Mas vejamos a menção que Paulo faz a respeito da sua avó e da sua mãe. Então, Paulo ele está agora fazendo alertas para Timóteo. Paulo faz 3 alertas a Timóteo, que é importante para os nossos jovens nos dias de hoje. O verso 6, ele diz, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por causa disso o quê? Da sua fé verdadeira
e a sua consagração, eu, Paulo, o advirto que desperte o dom que existe em você. E quantos jovens também que foram imbuídos de um trabalho, mas hoje estão um tanto que acomodados na fé cristã. Como é bom ver um jovem despertado, um jovem participativo na obra do Senhor. E Paulo deseja que Timóteo seja fiel até mesmo nas aflições, de acordo com o poder de Deus que há em você. O dom aqui é comparado a um fogo que, se não for frequentemente atiçado e alimentado, irá se apagar. Jovem, frequente a igreja, frequente as amizades que estão na igreja. Isso é muito importante. Não deixa o fogo apagar, mas precisa estar sempre colocando a lenha espiritual que vem pelo Espírito Santo de Deus, para que você sempre esteja aquecido para a obra do Senhor. Atiçar, despertar, no grego, ele significa atiçar o fogo, adicionar mais combustível a ele. Então, a partir disso, está claro que os dons, eles podem ser negligenciados. E isso é perigoso. Quantas coisas podem ocorrer na vida espiritual que há a negligência, a falta de compromisso, o apego pelas coisas do mundo, as inclinações da carne, as pressões de principados e potestades. Isso pode acontecer. E se isso acontece, se eles não são usados corretamente ou realimentados com a contínua graça e o poder provenientes da unção do Espírito Santo, o que vai ocorrer? Se tornarão inúteis e falharão em seu propósito. Então era isso que Paulo estava orando, escrevendo essa epístola pastoral a Timóteo. É por isso que precisamos de um constante suprimento do Espírito, como nós vemos em muitas unções, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que podemos olhar para o nosso modelo, que foi o Senhor e é o Senhor Jesus Cristo, e ele, sendo Deus, mas na sua humanidade, ele tinha que viver em oração e receber um constante suprimento do Espírito Santo. E por isso Paulo orava e esperava. Se reavives o dom de Deus que há em ti, é algo que nós sempre precisamos estarmos preocupados, analisando, porque podemos entrar num estágio de letargia espiritual, de sonolência espiritual, e o nosso coração é enganoso. Sem percebermos, vamos esfriando ou vamos ficando numa mornidão, e isso é muito perigoso. Por isso que o cristão ele tem que estar sempre ativo, comprometido com a obra do Senhor. Ele ser exigido. Não é possível praticarmos um cristianismo
simplesmente assistindo cultos de braços cruzados, sem realizar nada. Nós precisamos de responsabilidade, e essa responsabilidade, ela vem já desde da tenra idade, através de crianças, de adolescentes e de jovens. Paulo, então, ainda continua nesses alertas a Timóteo. Ele vai dizer, nessa segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, ele diz no verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, 4 coisas que podemos observar do dom que Paulo fala no verso 6. O dom de Deus, espírito de ousadia. Você precisa desse espírito de ousadia. Paulo está usando uma expressão no negativo. Não nos deu espírito de temor. E o contrário é espírito de ousadia, espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. E ainda ele diz nessa parte, espírito de fortaleza, isto é, o dunamis, no grego, poder inerente, poder para reproduzir a si mesmo, implicando necessidade de constante atividade e uso para a sua reprodução. Então, daí vem a palavra dinamite, dínamo, que é a parte mecânica que trata do movimento do automóvel. E precisa, este dínamo, precisa estar em movimento para produzir força. Precisamos despertar o dom de Deus em nossas vidas. Então é muito importante isso. São alertas que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E ele vai continuando dizendo, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mais um alerta que Paulo fala aqui. Não te envergonhes do Evangelho. Quando puder, pregue o Evangelho. Não te envergonhes dos pregadores do Evangelho e participa das aflições do Evangelho. E ele vai concluindo essa obra que o Senhor Jesus realizou por nós ali na cruz do Calvário, e ele diz que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 4 atos de Deus que Paulo vai dizer nesse verso 9. Ele nos salvou. Você é salvo, prezado ouvinte. Essa é a grande providência que Deus realizou em Cristo Jesus, a nossa salvação. Ele nos chamou com uma santa vocação. Como é importante uma pessoa, um crente, ele sentir esta vocação, esse chamado de Deus, não somente para a sua salvação,
mas para o trabalho do Senhor, tão importante para a divulgação, proclamação do Evangelho. Ele nos abençoou segundo o seu propósito e graça. E ele planejou isto antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, na eternidade. E ele conclui no verso 10, os atos do Senhor Jesus Cristo tornou manifestas as bênçãos de Deus por meio de sua aparição aqui na terra. Aboliu a morte, trouxe a vida por meio do Evangelho e trouxe a incorrupção por meio do Evangelho. Por isso, ele cancelou a morte e irá destruí-la completamente ao fim do milênio. Cristo trouxe a luz, a vida e a imortalidade, isto é, a incorrupção do Evangelho, demonstrando-as em si mesmo como garantia da vida e imortalidade de todos os que crerem no Evangelho. Que tenhamos nesses dias uma juventude sadia, uma juventude que seja preservada pelo poder de Deus, esse dínamos, para que possam manifestar essa glória, esse dom que receberam da parte de Deus e que, se o Senhor não voltar, possam ser a continuidade da igreja para o futuro. Que Deus possa nos abençoar. Amém.